Olá, eu sou a Adriana Fukuda, eu sou uma das comunicadoras da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio. Lá nós estamos sempre podendo colaborar com a Fundação Espírita André Luiz nas atividades de comunicação que os programas trazem a doutrina, né, para todos poderem participar via online, via rádio, via TV. Também eu faço trabalho mediúnicos, espirituais. Eu trabalho há 20 anos numa casa espírita aqui em Guarulhos. Lá eu também posso ter a oportunidade de estudar junto com todos, né? Organizar o curso do Livro dos Médiuns. Também organizo ali um curso de desenvolvimento mediúnico, além dos trabalhos, né, espirituais que a casa oferece. E é um imenso prazer poder realizar de fato essa atividade na área espírita. Como profissão, eu sou pesquisadora, eu trabalho com pesquisas na área de saúde. Estou na área do Covid atualmente, né, porque as pesquisas todas estão nesse sentido. E eu estou também trabalhando nesse momento no desenvolvimento dessa pesquisa que identifica, né, nos idosos a imunidade que eles possam estar desenvolvendo ou não. Mas, além disso, eu estou aqui também como uma atleta amadora. Eu treino com uma equipe profissional aqui no estádio de Guarulhos, mas eu me considero amadora porque ainda sou categoria Master, eu faço corridas de montanha. É uma satisfação poder ter essa atividade esportiva, né? Então, essa minha apresentação é para poder iniciar com vocês, né, a preleção dessa noite, né? Nós vamos falar sobre um tema que eu acredito que é do interesse de muitos. Vou falar sobre mediunidade cura, é uma pergunta mesmo, né? Então, essa pergunta eu fiz baseada numa inspiração que me veio, até eu conversei há pouco com Wellington, que eu fiquei muito alegre de ver a sintonia espiritual que nos rodeia. E por quê, né? Quando ele me perguntou, ele me acessou, me convidou, eu aceitei, porque é uma alegria poder fazer parte dessa comunicação espírita. E ele me perguntou o tema, né? Eu tenho apresentado vários temas e parábolas, temas da doutrina, mas eu ainda ia pensar e me veio muito forte que eu deveria falar sobre esse tema. E aí depois, observando a casa com mais cuidado, conhecendo a casa, não conheço pessoalmente, né, fisicamente, estou aqui conhecendo virtualmente, eu me deparo com uma casa de uma atividade nesse sentido, né? Então, olha só como os espíritos que envolvem toda a atividade dessa casa me envolveram para que esse tema fosse o tema da noite. É uma sintonia de luz. E eu convido, então, para iniciar essa sintonia de luz, né, uma prece, porque sem ela, né, todas as nossas atividades ficam faltando algo. Então, vamos começar com essa conversa com Deus. Eu convido a todos a fecharem seus olhos e sintonizarem mentalmente com nosso Criador, todos os espíritos tarefeiros que trabalham junto ao nosso Criador, essa legião de amigos espirituais que está nesse momento envolvendo a todos nós, nesta boa sintonia, que não tem limites de espaço, de matéria, mas que ocorre intensamente. E através dessa sintonia maior, vemos todo o nosso ambiente interno, nosso ambiente externo iluminado. Sentimos a presença dos amigos espirituais a nos rodearem. E nesta presença amiga, sentimos paz, fé, coragem. Esses sentimentos acalmam o nosso pensamento e nesta calma conseguimos pensar em situações melhores, em dias mais positivos, em perdão, em construção. E é nesta noite, Pai, que reunidos através desse ambiente espiritual, através das ondas de comunicação que nos servem, é que eu peço a Tua presença entre nós. E juntamente com a imagem de Jesus, circulando sobre cada um de nós, entre nossos lares, entre nossos pensamentos, retirando tudo aquilo que não compete à oportunidade do aprendizado dessa noite.
E junto desta limpeza espiritual em nossas esferas mais íntimas, é que eu me alegro em dizer que estamos sempre iluminados por esses bons tarefeiros e confiantes desse amparo, confiantes da inspiração maior que irão nos trazer, é que eu rogo pelo início dessa atividade de preleção, de orientação desta palestra. Que assim seja. E para começar essa nossa conversa, que toda palestra é uma conversa, e não seria diferente nessa forma virtual. Eu vou falar sobre o tema mediunidade e cura. Os espíritos já nos informaram que mediunidade é algo que todos nós possuímos em algum grau. Ela tem, às vezes, aspectos mais rudimentares, em outros, mais desenvolvidos, mas em algum grau ela está presente em nós. Com o passar das nossas reencarnações, experiências, conquistas, ela vai ganhando aspectos diferenciados. Alguns são aspectos provacionais, outros são conquistas do espírito. Então, ao longo de tantas encarnações, a mediunidade ela pode ser conquistada, né? Como nós temos certeza que alguns espíritos amigos que conhecemos encarnados, trabalhadores, pela esfera íntima que demonstram, pela iluminação interior, estão conquistando essa mediunidade que socorre, que intermedia, que aconselha, que orienta, que retira muitas vezes aspectos espirituais tão densos do caminho que estão acompanhando algumas pessoas. Então, há médiums hoje em dia que conquistaram essa tarefa. Outros vêm com essa medida disciplinadora, vamos dizer assim, porque às vezes, libertos dessa experiência mais intensa da mediunidade, eles incorrem em falhas de comportamento. Então, muitas vezes a mediunidade vem com o aspecto de os corrigir nessa caminhada. A grande maioria de nós tem esse aspecto mediúnico, na correção dos nossos caminhos, da provação da nossa forma de crescimento moral. E entre essas tantas mediunidades que vemos, conhecemos, estudamos hoje, porque nós temos mediunidades de fenômenos acontecendo muitas vezes a todo instante. As mediunidades que tantos nos impressionam são aquelas que nos remetem à psicografia, à comunicação dos espíritos, à cura. Herculano Pires já dizia, né, que viver é um ato mediúnico. E se então viver é um ato mediúnico, né, que esta nossa mediunidade vem nos dizer? Para alguns, a mediunidade representa um papel, uma oportunidade muito grande. E a pessoa com a sensibilidade muito mais ampliada, ela começa a perceber que sempre ocorrem situações ao seu redor que a remetem a ter que auxiliar o seu próximo, a ter que socorrer, a ter que amparar. Às vezes ela se vê rodeada assim, de pessoas em necessidade física, problemas de saúde sérios, né, falta de saúde, literalmente. E ela então pensa, sou o médium de cura? Se fizermos uma enquete sobre que tipo de mediunidade, ou que tipo de dom, que algumas pessoas dizem que isso, dom, gostariam de ter. A grande maioria vai falar que gostaria de ter dois tipos. Uma delas é a capacidade de ler pensamentos. Os espíritos fazem isso conosco constantemente. E nós encarnados lemos o pensamento de alguma maneira também dos encarnados e dos desencarnados. Nós interpretamos à margem da nossa experiência íntima. Mas, de alguma forma, sim, captamos. Mas eles leem completamente os nossos pensamentos. E outra enquete que foi feita, e o segundo dom que as pessoas gostariam, que é assim que elas classificam, a gente sabe que dom, essa palavra não é bem certa para falar sobre isso, é cura. Quem de nós não gostaria de curar alguém?
de tirar o sofrimento, aliviar as dores. E quando nos remetemos às passagens de Jesus, as curas que ele provocou, que ele criou, que ele elaborou, que ele realizou entre nós. E mesmo quando ele ensina aos seus apóstolos o que eles deveriam fazer, né, ele dá toda a orientação e mostra que a cura todos nós poderemos realizar, porque faríamos tudo o que ele fez e um pouco mais. Mas para isso precisaríamos de fé. Na época em que Jesus caminhou entre nós, ele não poderia falar como Kardec explicou a questão da cura, porque ainda a limitação do entendimento entre nós era muito grande. Kardec, já antes mesmo de iniciar os estudos dos fenômenos espíritas, ele já se interessava por uma questão chamada magnetismo. Por 35 anos, ele estava envolvido sempre nesses interesses de estudo, nessas pesquisas. E Kardec mesmo se utilizou de uma médium curadora quando teve um problema de saúde ocular, se não me engano, e está lá na Revista Espírita. E ele, de fato, ele precisou recorrer muito antes dele iniciar a elaboração da doutrina, muito antes. Ele, então, se utilizou dessa condição de um médium, era uma médium, mulher, ela é receitista, e da forma como ela orientou Kardec, ele se curou muito rápido. Não distante disso, também, temos Dr. Bezerra de Menezes. Ele, que era médico, né, também precisou, em algum momento, recorrer a um médium receitista. E esse médium era o João Gonçalves do Nascimento, era um médium que ficou até muito conhecido aqui no Brasil. Ele era um médium curador. E esse médium, ele trouxe uma receita e curou uma dispepsia que acompanhava há muito tempo o Dr. Bezerra de Menezes. Ele curou em um mês, com orientação espiritual que chegou através desse médium. Então, olha aí, situações que embasaram todo o interesse desses homens que lidaram tão bem com a questão do espiritismo, da mediunidade de cura. Mas aí eu falei, a mediunidade cura. E essa é a minha pergunta, né? A mediunidade cura? Então aí Kardec, ele foi destacar os tipos de mediunidade, ele destacou uma a uma, né, essas mediunidades, e na questão 189, e é legal até que possamos lê-la, ele fala claramente sobre esse tipo de mediunidade. Ele fala variedades especiais para os efeitos físicos. Então, ele vai falar de vários médiuns, de aparição, de musical, noturno, transporte, mas ele vai chegar na questão que fala dos médiuns curadores. Ele vai falar assim: os que têm o poder de curar ou de aliviar pela imposição das mãos ou pela prece, que é a questão 189 do capítulo 16 do Livro dos Médiuns. Vai falar que esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Olha só que interessante. Pertence a todo crente verdadeiro, quer seja médium ou não. Frequentemente, ela não é senão uma exaltação do poder magnético fortificado, em caso de necessidade, pelo concurso dos bons espíritos. Isso remete à questão 175 do Livro dos Médiuns. Então, aqui ele vai falar bem claro que existe uma excitação, né, por parte dos bons espíritos, do magnetismo que há na pessoa. Agora, nós sabemos que em algum grau somos médiums. Alguns de nós, de fato, possuem uma condição magnética muito maior do que outros. Mas se os bons espíritos conseguem excitar essa capacidade magnética que as pessoas possuem, e dessa capacidade eles obtêm exatamente o fluido necessário para um socorro de saúde, uma cura, olha que pensamento que a gente deve começar a compreender. Não precisamos ser aquele médium que está em trabalho de psicofonia, de psicografia. Não. Precisamos estar nesse entendimento que somos médium a partir do momento que estamos nesse corpo material.
e que produzimos um fluido magnético, seja em quantidade uma ou outra, mas que esse fluido magnético, ele pode ser, sim, multiplicado. Uma das questões é aquele médium que ele trabalha constantemente em equilíbrio, em paz, em um local equilibrado, com muita fé. Por muito tempo, nós estamos passando uma experiência que eu digo que não é muito positiva para nós, como estudiosos do Espiritismo, no sentido de que algumas casas, elas não entendem que não devem, né, incentivar esse trabalho espiritual. Mas pensa, se é uma função natural que existe em nós, se é uma função que pode ser multiplicada. Se Jesus pediu que nós fizéssemos tudo que ele fez e um pouco mais, que poderíamos fazer. Então, como não organizar, estudar, referendar com a doutrina toda esta condição que possuímos e que, de alguma forma, ela vai nos dar propriedade para agirmos junto aos bons espíritos e multiplicarmos essa condição de assistência, de socorro. E cura, por que não? Porque se for do merecimento daquele que busca, a nossa condição de doação, a nossa condição de fé, de equilíbrio, vai propiciar muito amparo espiritual que ele recebe. Eu ouvi alguns vídeos da casa, eu vi as músicas sobre, né, cura, delícia. Então, imagine ali vocês sentados, recebendo todo esse amparo, multiplicando todo o poder magnético que cada trabalhador está ali, através, né, dessa ação espiritual. Alguns médiums, eles vão carregar uma característica muito mais intensa desse magnetismo. E isso não necessariamente está atrelado à sua evolução moral. Os bons espíritos já nos informam, está lá na codificação, que mediunidade não está atrelada à moralidade. Mas, na condição da cura, ela pode ter uma outra eficiência, quando, de fato, o médium, moralmente, ele se agarra a uma condição cristã de equilíbrio, de amor, de doação, de paz. E aí sim, os bons espíritos vão poder, por um tempo muito maior do que aquele tempo que o magnetismo que o médium estava despendendo somente, né, poderia ser usado. Nós tivemos exemplos no passado de médiums de cura que não seguiam uma cartilha, digamos assim, de um equilíbrio moral. Rasputin, ele viveu até o começo do século passado, desencarnou em 1916, ele viveu lá na corte francesa. Ele era um monge, né? Era um homem que desde a infância era caracterizado que ele era estranho, diferente, e de fato foi se observando que ele tinha essa condição natural de promover uma intercessão na saúde das pessoas. E, ali na corte, né, havia uma criança, o Alexei, era um menino que tinha hemofilia, e ele conseguia, de fato, estancar a hemofilia dessa criança. Então, esse poder magnético estava muito evidente. E por isso ele ganhou, né, todo esse espaço dentro da corte. Porém, ele era um homem de um comportamento bem de equilíbrio, bem amoral, bem de tudo aquilo que nós entendemos que não serve a um crescimento espiritual de alguém. E ele teve uma situação de desencarne muito difícil. Mas o que nós percebemos, né? Mesmo ele tendo toda essa condição, ele conseguiu, de alguma forma, operar bem. Lembra que os espíritos, eles, muitas vezes, eles do mal também fazem o bem, né? Porque eles conseguem reverter certas questões, mas depende muito do médium a continuidade desse bem. Eu acredito que cada um de nós possa estender essa questão da mediunidade de cura à medida em que compreende realmente o trabalho a que viemos realizar. Mas é natural que possam alguns médiuns se perderem nesse caminho, porque, segundo os espíritos nos falam, a vaidade, o egoísmo, são chagas que nos acompanham, são deficiências da nossa condição evolutiva. E natural que algum médium que tenha esse tipo de ambiente magnético tão intenso se afaste dos bons espíritos e possa arredondar por caminhos do egoísmo e da vaidade. E nós entendemos que esse espírito, mais cedo ou mais tarde, terá que refazer essa caminhada.
Hoje temos orientações seguras sobre tudo isso. Compreendendo esse papel de que temos magnetismo, e esse magnetismo pode ser multiplicado pelos bons espíritos, através de uma condição de postura moral nossa até, olha a tarefa que eu estou trazendo para cada um de nós. Porque estamos vivendo essa fase das doenças, né, do Covid, da gripe, e, é claro, nós temos que seguir a orientação que nos é passada. Se alguém está realmente numa casa com a gripe, ter um distanciamento, um cuidado com a asepsia, mas, de alguma maneira, temos que ter uma ação magnética sobre essa pessoa. Por quê? Podemos nos reunir à distância, elaborar um padrão de envolvimento de preces, de orações por aquela pessoa que está, naquele momento, né, sendo provada nessa questão do Covid, e enviar toda essa experiência multiplicada pela assistência espiritual que nos vem a essa pessoa. Mas temos que aprender a lidar com a vontade de Deus. Deus tem caminhos muito certos para todos nós. Deus tem caminhos muito bem elaborados na nossa criação. Alguns desses casos de saúde, naturalmente, são expurgos. E compreender que a doença é a saúde, a cura da pessoa, é um trabalho íntimo que muitas vezes temos que realizar. Mas, mesmo assim, enquanto as situações em que essa situação de expurgo não é aliviada, por todo esse trabalho de saúde que é realizado dentro de um trabalho espiritual, de cura. Quanta dor se resume a um alívio, mas talvez a saúde, aquele problema permaneça porque faz parte, né, daquilo que a pessoa precisa passar. Eu me recordo de uma experiência que eu tive, eu fazia o samaritano na casa por muito tempo, e íamos para casa, preparávamos ali um corpo de amigas que iam junto, e eram 2 ou 3 mulheres no máximo, fazíamos a prece, o preparo espiritual, e nos remetíamos a hospitais, a lugares que a pessoa estava acamada e não poderia tomar o passe na casa. Chegando no local, fazíamos uma leitura de alguma lição do Evangelho e aplicávamos um passe, confiantes da assistência que nos acompanhava. Eu estive visitando uma senhora, uma mulher de 40 anos, durante um ano numa UTI. Nesse um ano, eu tinha muita esperança, porque quando lidamos com essa questão de levar assistência magnética através do passe, através desse ambiente de socorro espiritual, a nosso coração pulsa querendo que a pessoa, a qualquer momento, fique plena de saúde. Então, começou aquela situação de acompanhá-la, ao ponto de que os familiares já não iam mais nessa UTI, depois de um ano quase, porque tinham seus trabalhos, suas atividades, e ficou praticamente eu indo toda semana visitar essa mulher na UTI. E lá, essa mulher foi mudando totalmente a sua condição física, ao ponto de, nos últimos dias de sua existência, ela parecer um homem e um soldado. Ela perdeu muito peso, emagreceu, raparam o cabelo, então ela ficou com toda uma aparência de um homem. Eu cheguei uma vez, eu precisei levantar o lençol para me certificar que era a mesma mulher. E na pesquisa espiritual que fizemos no nosso trabalho mediúnico, identificou um passado espiritual dela, a qual ela havia trabalhado numa guerra como soldado, e soldados cumprem ordens, é tudo muito intenso, muito frio, e ela, em algum momento, como um soldado, ela recolhia aqueles corpos e tacava em valas e cobria, para que eles não putrefassem ali. Mas alguns desses corpos tinham vida, e essas vidas, às vezes, pediam clemência ali, pediam que ela não os enterrasse. Eles estavam realmente no estado para morrer. E esse soldado cumpria as ordens, enterrava, não se envolvia com o sofrimento daqueles que estavam lá. Foi assim que vimos um trabalho espiritual, continuou a assistência dos passes, eu entendi que aquilo realmente era um resgate. Ela ficava naquela UTI, dependendo de um respirador, dependendo da alimentação parenteral, e dificilmente ela conseguia realmente estar mais acordada. Às vezes que ela estava acordada, ela comunicava-se com os olhos apenas, até que ela foi ficando realmente muito mais piorando seu estado, né?
a ponto de, no último dia que eu fui visitá-la, eu via o estado dela realmente já em desencarne, só que ela é muito consciente, muito presa ao corpo. E aí foi quando eu conversei com ela sobre a presença dos amigos espirituais que já estavam lá, e que ela com certeza deveria estar vendo esses amigos. E ela disse que sim, com os olhos. E eu fui falando sobre a vida dela, sobre o que ela havia conquistado, tudo o bem que ela fez, tudo aquilo que ela conseguiu realizar. Ela era uma mulher que foi trabalhar como taxista, nunca se casou, nunca teve uma vida além do trabalho. E uma das coisas que chamava a atenção da família dela era que, se houvesse alguém precisando de resgate, ela imediatamente trazia essa pessoa para o seu carro e levava para o hospital. Seu carro podia ficar sujo, ela não ia receber por essa corrida, mas ela fazia isso, ela dizia, nem sei por que eu faço, mas eu sinto que eu tenho que fazer. Então, ver que o espírito já consciente nessa vida trazia essa questão do resgate daquela condição do outro sofrendo, para até se ressarcir um pouco de uma hora em que ele negou a assistência. Mas ela desencarna, assim, nessa condição, e a experiência que nos passou é que ela teve as mesmas sensações de alguém que vai perdendo o ar por estar sendo enterrado vivo, ou vai, né, ficando naquela condição como as pessoas ficaram. Então, tudo foi um resgate. E eu vi ali, então, a bondade de Deus naquela cura. Aquilo foi uma cura. E não foi minha mediunidade que curou ela. Não, foi ela que se permitiu experienciar todo um trajeto nessa encarnação e que até o último momento redundou num processo de cura. E ali ela estava curada. Eu tenho certeza que aquele espírito ia seguir muito mais leve, contemplando outros horizontes. Mas Jesus nos disse, vim para que tivesse vida em abundância. Então, ele nos trouxe uma boa nova. Ele nos trouxe uma condição diferente nessa encarnação para que pudéssemos ter vida em abundância. Cada encarnação que vivemos, ela é muito especial, porque passamos centenas de anos, até milhares, no mundo espiritual. E lá não temos a condição de evoluir como aqui. E aqui temos um tempo de vida muito inferior. 90 anos no máximo, sempre aqueles que passam, né, tanto tempo, mas a verdade é que o tempo que ficamos na espiritualidade é muito maior. E estarmos aqui é uma oportunidade divina. E aqui temos que fazer o máximo para que ela redunde realmente uma cura de nós. Porque fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, não estávamos criados doentes, não. Quem nos adoeceu? Nós. Quando, na rota das encarnações, fomos escolhendo tantas coisas que nos afastavam de Deus, que nos colocavam em lentidão no nosso caminhar, porque sempre caminhamos para frente, mas muito lento, muito lento. E muitos afastados de Deus, da sua luz, dos seus ensinamentos. Então, fomos adoecendo nossa atmosfera íntima, adoecendo todas as propriedades energéticas que temos, potenciais que temos, a luz que habita em nós. E as experiências que nos vêm, elas são para nos curar de fato. Né? Nós estamos agora curando conquistas erradas anteriores. Jesus Gonçalves é uma referência no meio espírita. Ele viveu a hanseníase e ele, enquanto era um homem comum, ele não era nem tinha consciência de Deus, ele era ateu, ele não acreditava nem em Deus. Mas ele contraiu ali, ele teve a hanseníase. E os estudos que mostram das biografias, da bibliografia, das psicografias que incluem a vida de Jesus Gonçalves, temos ali a referência de que ele havia, em vidas anteriores, sido um desses realmente que promoviam situações muito difíceis de guerra entre os homens. Ele era um homem que matava sem piedade, mas era tudo pertinente ao período em que ele viveu, às experiências que ele viveu. Ele esteve envolvido, sim, também nas experiências espirituais anteriores, com o mundo, né, clérigo. Ele representava a França em vidas anteriores, mas ele conduziu situações muito difíceis, né, nos seus julgamentos, e vê que ele, então, reencarna para
experiência de expurgo, de limpeza, porque o espírito também vai ganhando consciência dos seus erros e perde certas experiências separatórias. E aqui ele reencarna, então, a Hanseníase e vem para curá-lo. Ele não era médium, não sentia nada de inspiração, de única presença espiritual, ele não acreditava nem em Deus. Mas na experiência da Hanseníase, ele foi ficando em locais que eram destinados a esses doentes, e nesses locais ele conheceu grupos que eram ligados a essa proposta espírita, né? Eram grupos que se envolviam em reuniões mediúnicas, que mostravam essa realidade espiritual. E esse médium, que até então não era médium, mas médium todos somos, ele recusava todas essas questões porque não acreditava. Mas a sua hanseníase era uma hanseníase daquelas mais difíceis, aquelas que adentravam de uma maneira no corpo e causavam dores profundas. E numa dessas crises que ele teve, que foi muito intensa, ele, então, duvidando dessa questão dos passes magnéticos, do que a água, né, que nós tanto tomamos, magnetizada, através dos passes, nos proporcionam, ele, então, ele questionou esse Deus, questionou esses espíritos e falou, então, se existe esse Deus, se existe esses espíritos que curam, que eles coloquem nessa água um remédio que me tire a dor em 5 minutos. Ele impôs, né? Ele determinou que teria que ser assim para ele acreditar. E ele toma aquela água e a dor passa muito rápido. Aí ele teve que repensar, né? Mas é assim que se fala com Deus? É assim que se pede a cura? No caso dele, havia um trabalho destinado a ele, e esse trabalho veio acontecendo. Onde quer que ele estivesse, ele curava as pessoas. Eu vou te falar como. Ele curava as pessoas porque ele promovia a interação artística, ele promovia questões realmente voltadas à comunicação. Imagine você estando num local onde todos só falam em morte, sofrimento, e ele trazer algo diferente, algo bom, algo que enaltecia, que trazia alegria. Então, muitas das experiências positivas de saúde que lá ocorreram foram porque ele, de alguma forma, criava essas experiências entre eles. Em vez dele se lamentar da sua condição da hanseníase, que era grande, ele não, ele foi trabalhar, ele foi criar comunicação, rádio dentro do local, ele foi criar teatro, ele elaborou muita coisa. Então, muitas pessoas foram se curando através da intercessão de renovação de momento, de oportunidade que ele trazia. Tanto que quando ele quis vir para Guarulhos, para o Padre Bento, para se tratar melhor, até o diretor lá do local que ele se encontrava tentou fazer de tudo para ele não sair, porque, de fato, a presença dele lá curava muitos. Ele era médium? Era. Ele entendia a natureza íntima que nos acompanha. Ele entendia o papel que temos importante na vida uns dos outros. E que sim, né, nós podemos, de alguma maneira, influenciar pelo nosso magnetismo. Ele não entendia ainda de magnetismo, mas ele usava sem perceber. Ele depois é obrigado a reconhecer toda essa questão espiritual a partir do momento que começa a aliviar suas dores, aquela água frutificada. E depois ele se apaixona por uma moça que era ali também, no local que ele se encontrava, tinha hanseníase também, e esta moça era espírita. E já no desencarne dessa moça, ele dá profundas comunicações, ela dá profundas comunicações a ele, então ele se dedica aí a uma tarefa espírita que foi realmente imensa. Vê que a questão da cura, ela passa por muitos patamares. E numa casa espírita, os espíritos têm a oportunidade de utilizar de diversos trabalhadores e seus magnetismos. Nenhum deles terá um destaque, um nome conhecido, porque não é essa a função da mediunidade de cura. Ela veio apenas para socorrer, aliviar. E Divaldo Franco, no livro Diretrizes de Segurança, ele fala muito bem que uma pessoa que é colocada a vivenciar uma experiência de cura através dessa questão magnética, mediúnica, de passes, de intervenção dessas cirurgias espirituais à distância, ou mesmo, né, sem a condição de que um toque, uma inserção não tivesse ocorrido, mas que ela consiga ver que a sua saúde era uma antes e outra depois, dificilmente ela não estará despertada para essa realidade espiritual. Se ela não despertar é porque ela é muito cega.
E é certo que isso ajudou muitas pessoas a encontrar um caminho de fé, de vontade de conhecer essa realidade dos bons espíritos, do mundo espiritual influenciando o mundo material. E que cabia realmente a uma organização tão bem elaborada quanto a que a Kardec foi chamado a trabalhar, a atividade desses bons espíritos explicando realmente todas as propriedades mediúnicas que acompanham todos nós, para que isso ficasse claro. Mediunidade de cura, considerada uma mediunidade bastante comum, Kardec, mas nós aqui, sem perceber, começamos a classificar que apenas médiuns, em especial, poderiam exercer. Por muito tempo, Chico Xavier exerceu essa atividade, outros grandes tarefeiros também exerceram essas atividades, e Chico, depois desse período longo em que exercia também tarefas de cura, ele foi se encaminhando para a cura através do consolo, né, que suas psicografias, elas traziam ali um consolo espiritual imenso, e quantas almas não estavam sendo curadas aqui no nosso mundo de provas e expiações através de suas cargas consoladoras. Ele, então, se colocou em outra tarefa. Mas, com certeza, quem experimentasse a condição de paz espiritual que ele pudesse nos dar, através, né, de suas intenções, do seu amor, da sua abnegação, experimentaria um potencial magnético muito intenso. O estudo mostra o quanto essa questão magnética é potente dentro de nós. E acompanhando a ação de uma célula de defesa do corpo, acompanhando outra ação de uma célula, de um vírus que ali estava presente, acompanhávamos essa cena no microscópio e, através de um impulso magnético, essa célula branca, ela começa a tomar uma ação de perseguir o vírus. E é uma perseguição implacável. O vírus também tem inteligência e ele se move dentro das nossas correntes sanguíneas, das nossas células, escapando daquela célula de defesa, a célula branca. E eis que é muito rápido para ela alcançar esse vírus e destruir. São aqueles famosos macrófagos, né, que a gente conhece. Vê que isso cientificamente já pode ser observado. Nós entendemos o quanto essa questão magnética que os bons espíritos influenciam, conforme eles falam, a matéria ajuda a matéria. Então, precisamos sempre da matéria para proporcionar a cura entre aqueles que estão na matéria. Mediunidade cura. A mediunidade, ela cura, sim. Ela cura primeiro a nós, que viemos imbuídos numa necessidade de vivenciar essa experiência mediúnica, que é libertadora. Ela pede uma regra de vida, ela pede uma mudança de postura mental, espiritual, mas Emmanuel nos fala que há muitos que preferem a falsa liberdade da sombra do que a disciplina esclarecedora da luz. A disciplina não é realmente aprisionante, ela é liberta. Ela liberta porque ela lhe promove a melhor condição de escolha. E escolhendo corretamente, sabemos que nossas caminhadas terrenas ficam muito melhores, no sentido de que não erramos nas nossas observações, nas nossas intenções. Tivemos experiências na questão da cura com muitos médiuns aqui no Brasil, e está provado que a mediunidade de cura, ela tem que ser muito bem cuidada em nós, para que ela não adoeça. À medida que cada vez mais estudamos a doutrina, e a doutrina entra em nós realmente conseguimos trazer dentro de nós o melhor que a doutrina pode nos fazer. Amilcar Del Chiaro, ele também colocava ali, teve a Rancenias, e ele trabalhou no movimento espírita assiduamente, e ele colocava que primeiro nós entramos na doutrina espírita, depois ela entra em nós. E os bons espíritos, numa comunicação
falavam exatamente assim, que entre numa casa espírita para aprender e saia para servir. A nossa tarefa é grande. No momento em que a humanidade ela está precisando realmente curar-se, curar seus aspectos mentais, físicos, seus vícios, seus apegos. A matéria adoeceu porque nossas opções, nossas escolhas não foram adoecendo. É preciso agora encontrar realmente a cura. Então, a mediunidade cura. Se nós ouvirmos os bons espíritos mais atentamente, se deixarmos que eles nos influenciem em cada pensamento, cada atitude, mas a prece nos conectando aos nossos amigos espirituais, nos elevando a alma, nos blindando contra a nossa própria inferioridade e nos colocando a serviço do bem com o nosso semelhante, ela vai nos curar. E uma vez que estamos curados, podemos trabalhar para curar nosso semelhante. O que nós vemos hoje é que grande parte de nós ainda está muito doente, mas a gente socorre nosso semelhante. E socorre porque nós temos esse sentimento de querer realmente, de alguma forma, curar nosso próximo. Mas a mediunidade que cada um possui por si só, ela já tem todos os caminhos para nos curar. E uma vez que optamos por sermos enfermeiros e não enfermos, o mundo realmente dará um passo muito maior. Eu vou convidar todos agora para fazer uma prece de encerramento e lembrando que é a hora oportuna de estarmos nessa conexão com esses amigos de luz e enviarmos essa força que temos, esse nosso magnetismo, amparados por um período em que nos afastamos um pouco das nossas tribulações e nosso pensamento mais leve será muito melhor trabalhado. Então vamos pensar naqueles todos que estão precisando das nossas preces. E fechando sempre os olhos para podermos sintonizar com um plano maior, rogamos aos bons espíritos que nessa assistência, para que possamos, por nossa prece, enviar todo tipo de amparo que nos é permitido, aqueles que estão em nossos corações, em nossos pensamentos. Pai amado, cura-nos com o teu amor, fortalece a nossa caminhada, ajuda-nos a compreender as missões que nos reservaste, faz de nós tarefeiros do teu amor, impede que a ação do mal possa conquistar as nossas intimidades, ainda vislumbrando aquilo que temos que vencer. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o valor da vida, o valor do nosso semelhante. E diante dessa oportunidade bendita que nos dá, coloca-nos a serviço diariamente da tua obra. Não desejamos mais estarmos de mãos cruzadas diante do sofrimento do nosso próximo. Queremos hoje servir ao teu amor, com a consciência de que a cada dia nos oferta uma oportunidade de aprendizado. Obrigado, Pai, por tantas vezes que ouviste nossa prece em socorro de nossos semelhantes, e obrigada pela experiência da vida. Hoje eu agradeço essa oportunidade da casa que nos uniu nesta conexão de luz, que ela possa continuar a trazer o socorro, o alento, a cura, através do esforço íntimo dos seus trabalhadores, de todos aqueles que lá estão se doando. E pedimos, Senhor, que possamos retornar às atividades o quanto antes, na condição que conhecíamos antes. Obrigado, Pai. Sim, eu agradeço a oportunidade de hoje, dessa prece, dessa oportunidade de falar sobre esse assunto, e até uma próxima oportunidade. Sim.